Hoje, acho que a maior deficiência dentro do CrossFit para o profissional de CrossFit é achar bons estudos e bons profissionais que consigam direcioná-los para ter uma forma excelente de estudar os treinos, para entender os treinos, coaches que querem programar e não sabem por onde começar. Então, eu entendo que hoje acho que é uma das maiores deficiências. Por mais que a gente tenha, sim, a gente tenha métodos, conteúdos, mas eles não são tão simples e eficazes quanto deveriam ser. Então, a minha missão hoje, né, em outro âmbito, é mentorar pessoas que queiram aprender a programar. Porque eu sei o quanto eu sofri, né? Eu fiquei desde 2017 a 2022 estudando, programando. Hoje eu tenho minha própria metodologia, meu método, eu entendo sobre protocolo, mas eu sei também que existem profissionais que não têm a mínima noção do que eles programam, do que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo aquilo. Acho que é o pior estado do profissional se encontrar nessa situação. Não saber o porquê que aquele odd está prescrito naquele dia, ou porquê que aquele estímulo é 40 e não 20. Então, essas questões eu tive muito em 2017. E foi a partir daí que eu falei, eu vou me especializar em programação para que eu consiga ter o respeito pelo meu cliente e depois eu conseguir ensinar pessoas por que elas programam dessa forma. Por que esse movimento está aparecendo na segunda e não na quarta? Por que esse movimento, na segunda-feira ele está 30, na terça ele está 35? Então, por que ele não se repete ou por que ele se repete? Todas essas questões, eu garanto para você que acontece na cabeça do programador e do seu coach. E existe essa lacuna muito grande entre o programador, que às vezes entende muito, esse cara entende muito, ele sabe o que ele está programando, mas ele não passa para quem está dando a aula ou na parte didática que a gente fala do piso preto. Esse profissional que está no piso preto, às vezes ele não recebe as informações e indicações necessárias para realmente passar para o cliente, para o atleta final, as intenções daquele treino. Não, a gente não precisa exatamente passar todos os detalhes para o nosso cliente, mas minimamente você precisa ter gatilhos para direcionar o seu atleta. E uma coisa que a gente usa muito, por exemplo, lá no box, é a percepção subjetiva de esforço em questão à carga, né? Então, isso se usa há 4 anos já no box, e hoje você vê em planilhas de atleta elite começando a usar as percepções dentro de planilhas que são, por exemplo, planilha da Mayhem, eles começaram a usar, ao invés de porcentagem, ou correlacionar porcentagem à percepção, porque isso é uma informação importante para o atleta. É por isso que hoje eu, Cris, não acredito em nivelamento dentro do CrossFit. Eu acredito, sim, no atendimento individual, que isso tem que vir do coach que está no piso preto. Então, o nivelamento, ele deixa o coach muito sem trabalho, né? O coach, ele vai fazer o trabalho dele, leitura de quadro, demonstrar e os alunos executarem. No skill, ele vai lá, ele vai passar a técnica dele, mas na parte principal, que é a parte de condicionamento, parte de intensidade, que é onde o coach tem que realmente mostrar que ele sabe, que ele tem um atendimento individual, que ele tem um atendimento diferenciado, que ele tem conhecimento, porque além de tudo, o conhecimento ele é informação para o cliente, ele não entende. Então ele não entende. Se ele não entende o que está escrito ali, ele não vai passar, ele vai ler o que está no quadro e vai passar para os alunos terem autonomia para eles escolherem o que eles são, se eles são RX no dia, se eles são Scale, né, ou se eles são Beginner. Então, um dia você é Beginner, um dia você é Scale, no outro você é RX, e esse direcionamento através de nivelamento não é nada mais, nada menos do que, às vezes, um atendimento individualizado, através de gatilhos que você dá ao seu aluno.
Então, um exemplo muito básico que eu gosto de fazer, que é com o benchmark FRAN, né, que é o 21.15.9, aonde um exemplo muito simples, 21.15.9 de Trusted e Pull-Up, eu até nem sei se eu inverti ou não, mas enfim, no 21, né, e no 15, você dá ao atleta o direcionamento que ele pode quebrar apenas uma vez e que a carga representante do thruster, ela tem que ser uma carga leve e intermediária. Então, para que ele atinja isso, já é um gatilho para ele. Você só pode quebrar uma vez e você só pode movimentar essa carga se ela tiver intermediária para leve, né? Ou muito mais leve do que intermediária. E o outro gatilho que você pode direcionar o seu atleta através disso é um cap. É você colocar um tempo limite. Então, o tempo limite desse treino aqui vai ser de 5 minutos. Então, eu tenho 21.15.9, eu só posso quebrar uma vez, só posso tirar a barra da minha mão uma vez, né? No thruster, a mesma coisa no pull-up, no 15, uma, e no 9 é necessário que todos façam unbroken. Então, para que isso aconteça, eu preciso ser um coach que direcione o atleta de forma individualizada. Senão, ele não vai chegar no resultado que é proposto dentro, né, dos sistemas energéticos para o benchmark. Então, o que falta hoje, que eu sinto e vejo para os coaches, é entender o mundo que eles vivem, pela ciência e não só pela paixão. E quando a gente entender isso, acho que a gente vai conseguir evoluir os nossos clientes de forma muito mais segura.